Olá, tudo bem? Eu sou Marilis Pereira Jorge, este é o Segunda Chamada. Hoje é 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Um dia para celebrar a diversidade. E assim como o Lulu Santos, no My News, nós consideramos justa toda forma de amor. Hoje eu, Mara Luque e Juliana Braga recebemos 2 professores. Um deles é um garoto que recém completou 90 anos, sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O outro professor é o cientista político e colunista do My News, Criomar de Souza. Eu soube que a mãe do Criomar, a dona Nair, está muito emocionada que o filho da faxineira vai falar com o FHC. Um beijo, dona Nair. Eu também seria uma mamãe coruja como a senhora, porque o Criomar, a gente é muito fã dele por aqui e os nossos assinantes também. Mas hoje a gente vai falar sobre o escândalo da Covaxin, das escolhas que um presidente tem que fazer do PSDB nas eleições de 2022. Para quem é membro do canal, o conteúdo extra exclusivo será sobre como presidentes enfrentam crises. A gente vai relembrar o apagão da época do governo FHC e comparar com o que acontece hoje, com a maior crise sanitária do século. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e rola a vinheta. My News vai fazer nesta terça-feira, às 8 da noite, um webinar sobre o futuro do trabalho. A Mara Luque vai conversar com convidados especiais sobre as profissões do futuro e sobre quais áreas devem bombar nos próximos anos. O webinar vai ser ao vivo e é exclusivo para membros parceiros do My News. Se você quiser participar, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro, e escolher a opção parceiro. Mas agora vamos embora para o programa, porque tem muita coisa para falar. Eu quero começar dizendo que o My News errou. Pois é, gente, a gente está aqui há meses falando que este governo é contra vacinas, mas parece que não é bem assim, depende muito da vacina, né? A história, a maioria de vocês já sabe. Luiz Ricardo Miranda, chefe da importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, disse aos senadores da CPI da pandemia que sofreu pressão de todos os lados para liberar a compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o deputado federal Luiz Miranda, que é irmão do Luiz Ricardo, os dois informaram ao presidente Jair Bolsonaro o que estava acontecendo. O deputado disse que o presidente considerou o caso muito grave, falou que isso era rolo do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e que acionaria a Polícia Federal. Mas nada aconteceu. Barros e Bolsonaro negam as denúncias. Presidente, seja bem-vindo, bom ter o senhor aqui com a gente. O senhor teve esse emprego aí durante 8 anos. O que um presidente deve fazer quando recebe uma denúncia dessa gravidade? A gente já pode dizer que o Bolsonaro prevaricou? Bom, em primeiro lugar, não é emprego, né? Se fosse emprego era mais fácil. Fui na rua, não. Tem mandato. O povo votou. Tem que aguentar lá. Bom, o que ele fez? Ele prevaricou. Eu não sou nem advogado, não sou nada. Não sou nada. Não fiz de lei, né? Eu não entendo de lei, não sei se prevaricou ou não. Agora, acho que ele fez bobagem, porque, olha, aqui tem o seguinte, no Brasil, a verdade aparece sempre, porque as pessoas descobrem, vocês são terríveis, acabam descobrindo. É melhor você se render logo, né? Dizer, olha, eu fiz, eu errei, meia culpa, máxima culpa, como na Igreja Católica e tal. Então, eu acho que foi mais um erro de visão de como ele conduz as coisas, né? Eu devo dizer com a puridade, como se dizia no passado, que eu não votei no Bolsonaro, né? Bom, então, não tenho nenhuma simpatia especial por ele. Agora, eu fui presidente, então, antes de criticar, acusar, eu procuro ver onde é que está a razão, se é que eu consigo, né? Eu acho que, no caso, ele não está bem sentado naquela cadeira. Ele não se sente cômodo, é uma pessoa que reage, às vezes, de impronto, assim. É difícil, eu não quero falar mal de ninguém, e muito menos do presidente da República, eu sei que é difícil. É difícil. Agora, o que tem que fazer quando há um escândalo? Vocês aqui já mencionaram o negócio do apagão. Eu não sabia que ia haver apagão. Eu vivia inaugurando hidrelétrica, de repente apagão. Levei um susto. Bom, só que depois eu acabei dizendo para o país, convoquei um gabinete de crise, o Pedro Parede, que era meu chefe da Casa Civil, ajudou muito e tal.
Ou seja, nós não estamos numa situação semelhante, mas é porque não pega tanta gente assim, o apagão pega muita gente, né? Mas é uma situação delicada e o presidente da República não deveria brincar com as consequências do que pode acontecer em função de coisas que vão se formando. Eu nem sabia que íamos falar desse assunto hoje, mas leio jornais. Todo dia esse assunto volta, volta, volta. Ele abriu espaço para uma crítica grande a ele, no caso da prevaricação, não sei se foi, no caso do engano cometido na questão de como lidar com uma questão desse tipo. Da minha experiência, não tem jeito. Aceitar a realidade tal como ela é. É feia, mas paciência. Eu sou parte dela, errei. Todo ser humano tem risco de errar. Né? E no caso, quando você é presidente, é pior ainda, porque o seu erro tem consequências. Então tem que pagar as consequências. É o que está acontecendo. Mas, presidente, queria... Mária, deixa eu só emendar uma pergunta aqui, porque o senhor estava falando que, por exemplo, na questão do apagão, o senhor estava lá inaugurando várias hidrelétricas, não tinha como saber o que ia acontecer. Hoje, Bolsonaro foi a empresa, na hora que ele sai ali do Palácio da Alvorada, para conversar ali com aqueles seguidores que sempre estão ali esperando que ele saia do Palácio, ele disse que não tinha que saber, ele dá uma declaração dizendo que são 22 ministérios, só o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, tem mais de 20 mil obras. Tem mesmo como não saber de um assunto dessa gravidade no meio de uma pandemia, quando o foco era exatamente a compra de vacinas? Bom, aí é um pouco diferente. O que eu disse a você é o seguinte: eu estava inaugurando muitas hidrelétricas, né? Então eu estava pensando que não percebia que poderia haver um problema em outra área e tal. Eu não quero acusar o presidente Bolsonaro, ele está dizendo isso aí, mas é pouco provável que ele não tenha. É mais fácil assumir responsabilidades. Mais fácil você dizer, né, errei e tal, eu não sabia, porque eu devia saber, não sei o que e tal, e corrigir. Tentar corrigir as coisas eventualmente equivocadas que estão ocorrendo, né? Tudo é fácil, tudo isso que eu estou dizendo é fácil de falar, como é fácil para vocês também. Quando você está vivendo a situação, não é fácil, porque uma das maiores dificuldades que tem um presidente da República é justamente ele ter informação correta do que está acontecendo. Sabe como é que eu fazia quando eu era presidente, para poder sentir um pouco mais a realidade? Eu falava com uma empregada nossa, que chamava-se Dalina, que eu levei do Itamaraty para o Palácio. Eu falava com um dos motoristas que estava lá e falava com um que limpava a piscina, para poder saber um pouquinho de como é que era a reação de pessoas que não eram políticos e tal. Porque o presidente recebe muita formalidade e tal. Aí eu tinha uma excelente assessora de imprensa, que era a Ana Tavares. Ela tinha liberdade de dizer coisas pesadas. Mas, em geral, a pessoa que vai procurar o presidente vai com algum interesse. Não quer agradá-lo, não vai falar de coisas que estão ruins. Ele tem que, ele mesmo, ficar tratando de achar alguém que tenha confiança. Eu tinha minha família, minha mulher e meus filhos, sempre tiveram muita liberdade comigo. E diziam as coisas, e sobretudo minha mulher. Ruth chamava, dizia muita coisa, né? Mas eu tinha essas pessoas mais simples, do povo. Bom, é difícil. Porque você, queira ou não queira, a situação, o status de presidente, você é cercado de gente muito formal, militares, por exemplo, que são os mais presentes em geral, quando você é presidente, mas eles são formais, custa dizer alguma coisa que desagrade. Depois, com o tempo, hoje é comandante, é general hoje, era meu ajudante de ordem, eu gosto muito dele. Esse dizia as coisas, dizia do jeito dele. Tinha um outro que era um japonês, descendente japonês da aeronáutica, também. Ele ia no carro comigo, depois ele dizia, você é um ajudante de ordem sem educação, está dizendo, brincava com ele, né? Está falando essas coisas que eu não quero ouvir, não sei o quê. Ele dizia, hoje vai estar ruim, não sei o quê, hoje foi ruim, hoje foi bom. Ele dizia as coisas que achava. Mas não é fácil. Você não está, a posição isola muita pessoa. Vocês são jornalistas, sabem, ou pelo menos estão treinados em fuxicar, saber como é que é, não sei o que e tal. Quem é presidente não necessariamente. Você chega lá e um cara com o passado do Bolsonaro foi deputado, devia saber um pouco mais. Mas ele é desajeitado para essas coisas. Eu não tenho nenhuma razão de defender o Bolsonaro, não. Acho que ele errou, né?
errou não reconhecer, errou, enfim, de várias maneiras. Mas eu acho que a gente tem que ir devagar com o andor. O santo é de barro e quebra. Você queria falar, Mara? Não, era basicamente isso, porque se não era um agravante, porque no caso da Pfizer, por exemplo, ele protelou, não responderam, enfim, a gente está no meio de uma pandemia e a questão central da vacina, o presidente, então, ele se mostra ausente em dois momentos muito importantes, enfim, minimamente a gente tem isso, tanto na questão da vacina indiana, como em relação à Pfizer, que foram mandados e-mails que eram sequer respondidos, quer dizer, dado que a vacina é importantíssima nesse combate da pandemia, eu acho estranho um presidente da República não prestar atenção nisso, né? Eu também estranho. Desculpa, pode falar, presidente. Eu também estranho. Apenas eu acho que é preciso ver. No meu caso, a minha situação, que fui presidente, eu não gosto de estar eu falando. O que vocês falam é da profissão de vocês. E tem que levantar as questões mesmo. Tem que dizer isso, errado, estranho, não sei o quê, fazer suposições e tal. E ele tem que se defender. A melhor defesa é tentar dizer as coisas tal como elas são. Nem sempre é possível. A conveniência do Estado não permite que você diga tudo. Mas no caso, meu Deus do céu, é claro que ele agiu de uma maneira que não é normal para um presidente. Você sabe, na situação atual, o que o presidente pode fazer a não ser demonstrar solidariedade? Demonstrar que ele está constrangido pelo número de mortos, pelo fato de estar hospitais lotados e pela má sorte dessa pandemia. Eu não creio que ele tenha responsabilidade sobre a pandemia. Isso não. Ele tem a corrigir de qualquer maneira. Mas não é disso que ele está se tratando. Está se tratando do comportamento diante de fatos. Né? Aí eu acho que você tem razão. Tá? Seria melhor ter um presidente que fosse mais solidário com a vítima do que tentar o tempo todo dizer, não é nada, isso é uma coisa simples, não sei o quê, eu também já tive. Tudo bem, pode ser que ele tenha tido mesmo, mas não desculpa, isso não desculpa. Eu acho que vai pagar o preço. Qual é o preço que ele vai pagar? Sabe Deus, agora o pessoal tem um sentimento de que, meu Deus, está tudo errado, não sei o que e tal. Daqui até a eleição, parece que ele é candidato, ele tem que ver. Depende de como é que ele vai se comportar e como é que os outros vão se comportar. A eleição não está dada de antemão, são situações, né? E às vezes é o inesperado, de repente surge uma coisa grave e você tem que se sair daquela coisa grave. Então, enfim, vamos esperar um pouquinho. Presidente, o senhor fala que ele não podia evitar a pandemia, de fato, né? Tanto que o mundo todo está passando pelo mesmo problema, não só o Brasil, mas o que a CPI está investigando é justamente essa gestão temerária que o governo teve desde a hora que a gente chegou à conclusão que sim, estamos enfrentando uma crise sanitária. A partir do momento que a gente tem isso constatado, precisamos tomar medidas. Aí o senhor não acha que a responsabilidade era, sim, do presidente de dar exemplos de isolamento social, de uso de máscara e de compra de vacina? Acho que esse é o lado mais criticável. Você chamar de gripezinha uma epidemia que está matando tanta gente é um erro grave. Tá? E querendo ou não, você quando exerce a função de presidente, você é representativo. O que você fala tem peso. O seu descaso é uma situação grave. A sua preocupação implica em ação também, solidariedade, não sei o quê. Então, eu acho que esse preço ele vai pagar. Tá? Dá a sensação de que ele não levou a sério uma coisa que é muito séria. Ju, o senador Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, quer que o Procurador-Geral da República investigue o Bolsonaro por prevaricação nessa denúncia da Covaxin. Qual é a chance do Augusto Aras aceitar investigar o presidente, né, diante de tudo que a gente tem visto do Augusto Aras? E eu queria também saber qual é o clima em Brasília para isso. Eu não sei, eu não estou lá em Brasília. Agora, eu acho difícil que, tendo em vista o histórico do Augusto Aras, que ele vai investigar o presidente. Né? Não creio. Precisa ter um pouco mais de independência para poder investigar o presidente, né? Não é uma coisa tão simples. Os parlamentares têm mais capacidade de fazer essa investigação do que alguém que, no fundo, é subordinado ao presidente. Então é difícil. Não acho que haja... Mas isso não vai calar a boca dos deputados, que vão começar a especular.
estão já fazendo isso, né? Acusar e tal, coisa. Aí a questão passa a ser política. Se cria um clima contra ou não o presidente. Todo o Congresso é uma coisa delicada, né? Eu fui membro fui senador por São Paulo muitos anos. Depois eu lidei com o Congresso, como presidente, né? E como ministro. O Congresso você tem que prestar atenção. Não pode deixar que a crise cresça. Agora já cresceu bastante. Existe comissão de inquérito, não sei o quê, CPI, discurseira e tal. Isso vai indo, você fica difícil de controlar, né? Não digo nem de controlar, de você fazer com que assuntos importantes voltem à ordem do dia. A ordem do dia passa a ser o tempo todo a respeito daquele assunto, como nós estamos vivendo hoje. De repente, todo mundo está falando, eu também, estamos falando daquele assunto, por quê? Vocês levantaram a questão. No Congresso é igual, que vai ser sempre um deputado, um senador, que vai estar lá para levantar a questão. Então, se isso vai tomando um certo vulto, eu me lembro no tempo que houve, não quero comparar, mas porque eram situações diferentes, a presidente Dilma Rousseff, né? Eu, no começo, não imaginava que fosse dar o que deu, né? Ela perdeu a capacidade de governar, né? Terá cometido algum erro? Não sei. Às vezes mesmo que pode ter cometido, mas a tendência na política é levar ao extremo, sempre exagerar. Quando é nessas horas de dificuldade, a oposição e membros aliados, que são aliados entre aspas, acabam engrossando o fio da opinião pública. Querem atender a opinião pública. Então, eu acho que nós estamos num momento delicado, porque a opinião pública está irritada. Até com relação a essa questão do Aras, até a semana passada, a expectativa que se tinha na CPI é que, como a CPI acaba em agosto, e em agosto já se espera que o Augusto Aras tenha sido reconduzido à PGR, havia ali uma expectativa de que esse clima se avolumasse, que a situação ficasse mais pesada, e aí, a partir daí, sem depender da caneta do Bolsonaro para ser reconduzido à PGR, que Augusto Aras tivesse ali um pouquinho mais de liberdade, digamos assim, para poder apresentar essa denúncia. Agora, a denúncia que foi apresentada hoje, o Randolph acabou de protocolar, a gente está gravando agora 4h30, ele apresentou direto no Supremo Tribunal Federal, justamente para tentar driblar aí o Augusto Aras, tentar trazer um peso do Supremo para essa denúncia que ele está apresentando. Vamos ver como é que vai ficar, e até essa expectativa de se acabar a CPI em agosto, agora em Brasília já se fala em um novo prazo, o próprio Randolph está querendo protocolar um pedido de prorrogação da CPI, porque novos fatos vão surgindo, essas denúncias da Covaxin, eles querem se aprofundar nisso, já tem denúncia agora a respeito de uma outra, indícios, né, a respeito de uma outra vacina, eu até anotei aqui, porque o nome é difícil, Convidecia, da CanSino Biologics, que foi uma empresa, que foi uma vacina que foi estimulada aí por empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Wizard e o Luciano Hang, então pode ser que eles prolonguem, encontrem mais elementos e aí com mais elementos, com mais força, aconteça isso que o presidente está comentando. O clima vai se formando aos poucos, você começa a ouvir um burburinho aqui, outro ali, quando você vê, você já tem uma situação instalada que acaba dificultando o próprio Arthur Lira continuar segurando esses pedidos de impeachment. Tem uma outra estratégia que eles estão tentando adotar aqui também, que é de apresentar o crime, uma denúncia ao presidente Jair Bolsonaro, uma sugestão de denúncia por crime comum, porque aí, sendo crime comum, não depende do Arthur Lira. Vai pelo Supremo também, o Supremo manda para a Câmara, mas aí o Arthur Lira tem que pautar, como foi com o ex-presidente Michel Temer. Então, essas coisas vão se formulando aos poucos, essas coisas vão se montando, para ver se lá na frente o clima é suficiente para esse tipo de atitude. Mas nesse momento, ainda não vejo aqui em Brasília clima nem para impeachment, nem para recebimento de denúncia. A gente vai falar ainda do líder do governo, Ricardo Barros, mas vai fazer um rápido intervalo e volta já. Saúde é o nosso bem mais precioso e hoje a gente vai falar da Alice, que é a primeira gestora de saúde do Brasil. Aqui embaixo tem um QR Code que leva direto para o site da empresa. O Matheus Moraes é o cofundador da Alice. Matheus, o que é uma gestora de saúde e por que a Alice é diferente de um plano convencional? Bom, a gestora de saúde é uma empresa de tecnologia que ela existe para te deixar mais saudável. Uma parte dos planos funciona como um seguro, que você só usa quando está doente. No caso da Alice, é o contrário. A gente caminha junto com os nossos membros
por todos os momentos da vida deles para torná-los mais saudáveis. A gente faz isso de um jeito transparente, sem burocracia e com muito cuidado. Como a Alice funciona? Na Alice, todo membro, que é o jeito que a gente chama os nossos clientes aqui, tem um time de saúde exclusivo. Esse time ele é formado por médica, enfermeira, preparador físico e nutricionista, que acompanha a saúde das pessoas por toda a sua vida, garantindo mais saúde e qualidade de vida. Essa turma ela fica à disposição das pessoas através do nosso aplicativo e em consultas presenciais na Casa Alice. Nós também oferecemos um plano de saúde individual, que tem os melhores hospitais, laboratórios e médicos especialistas da cidade de São Paulo. E tudo isso garante que todo mundo esteja trabalhando para o mesmo propósito, que é tornar as pessoas mais saudáveis. E onde conseguir mais informações sobre a Alice? Para qualquer informação, é só apontar o celular para o QR Code ou entrar no site da Alice, que é alice.com.br. Voltamos. Eu acabei de falar do Ricardo Barros antes da gente fazer esse intervalo, que é uma figura bem curiosa. Sabe aquela coisa do fã do Lula que odeia o FHC? Do fã do FHC que odeia o Bolsonaro? Do fã do Bolsonaro que odeia o Temer? Desse mal, o Ricardo Barros não sofre. Antes de ser líder do governo Bolsonaro, ele foi ministro da Saúde do Michel Temer, vice-líder na Câmara dos governos Dilma e Lula e líder do governo FHC. Creomar, queria perguntar essa para você, jogar essa bola para você. Como é que fica a relação do Bolsonaro com o fulano Ricardo Barros? Será que ele vai proteger o aliado ou vai jogar aos leões? Marilis, obrigado pela pergunta. Prazer fazer parte desse momento. Quero te agradecer também por ter mandado um beijo para minha mãe. Então vou aproveitar e mandar mais um. Manda beijo, aí. Mãe, te amo, mãe. Obrigado por tudo. É um prazer, uma honra estar aqui. Estou bastante feliz. Eu creio que o presidente Bolsonaro vai continuar jogando um jogo que ele tem feito desde que ele percebeu uma verdade irrefutável, que é a dependência que ele tem de um determinado grupo dentro do Congresso Nacional para continuar governando. O que isso significa dizer? Da eclosão da denúncia dos irmãos Miranda até o dia de hoje, o presidente não fez nenhum tipo de menção ao Ricardo Barros. E provavelmente não fará. Ele seguirá com algum tipo de conversa ou tergiversação sobre o tema, né? Vai fugir meio que de lado. Inclusive, nesta segunda pela manhã, quando perguntado sobre isso naquele cercadinho, naquele ritual que ele faz na saída do Alvorada logo pela manhã, o argumento foi dizer que ele não sabe tudo o que acontece nos ministérios. E que é uma tentativa muito clara de tentar manter a narrativa de que não há corrupção no governo, tratando, obviamente, desde que ele não saiba que a corrupção existe. O grande problema nessa questão toda é que, se os irmãos Miranda seguirem sustentando a história de que os dois falaram para o presidente que havia um problema e que o presidente manifestou esse problema em relação ao Ricardo Barros, você tem um problema de confiança, né? Uma erosão de confiança na relação entre o presidente e um dos principais articuladores desse processo que deu a Bolsonaro determinada tranquilidade, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente quer comentar? Primeiro, eu acho que a Juliana descreveu em palavras mais diretas aquilo que eu tentei dizer. Você começa, nós estamos num processo que é um processo em que ninguém nunca sabe onde é que vai acabar. Né? E agora o que o Omar disse foi reafirmar isso. Quer dizer, o presidente está pulando miudinho. É difícil, porque os fatos acabam aparecendo. No caso do Brasil, todas as coisas que o presidente, ou quem quer que seja, tenta esconder, acaba aparecendo. Né? Claro, o próprio presidente deve saber disso, mas deve esperar que o momento mais oportuno para que apareça. Só que não vai ver nunca o momento oportuno, porque vai um encadeamento de uma crise na outra e tal. Nós estamos numa crise política, uma crise de capacidade de exercício do mando. Né? E os que estão na oposição, e mesmo alguns que estão ligados ao presidente, acabam se juntando na oposição no sentido de engrossar o caldo dessa crise. Eu sei que isso é assim, você tem que saber que é assim, não adianta você pode tentar escapar, mas não vai conseguir escapar. Há muitos elementos que dizem, olha, que está errado, não podia ter sido. Eu acho que é melhor dizer logo de cara que não.
Tá? Eu conheço o Ricardo Barros, foi líder, qualquer coisa do meu tempo também, porque ele é hábil, sabe jogar as coisas no Congresso e tal. Você não tem muitas escolhas em situações parlamentares. Eu fui parlamentar, eu sei como é aquilo. Quer dizer, tem pessoas sem capacidade ficam do lado do governo, qualquer que seja a situação. Eles são aliados, entre aspas, necessários, mas perigosos, porque também fazem coisas que o governo não gostaria de ver aparecer. E surgem de repente. O que o presidente faz? Tira o tapete do seu olhado, e aí? Vai ser acusado, porque não é firme. Mantém a firmeza, vai ser acusado também. Quer dizer, o bom mesmo é ser ex-presidente. Aí você fica mais em paz e tal, pode ser veraz, sem sofrer consequências. Aí realmente é o ideal. Mas ninguém quer largar aquele osso. O osso é amargo, é difícil. Mas tem um bom atrativo, senão as pessoas largariam o osso, né? Não querem largar. Porque não querem. O poder é o poder. A gente acostuma aquilo, manda, não sei o que e tal. Tem todo um sistema que é uma engrenagem. É preciso tomar cuidado com isso, né? E você não ser parte de uma engrenagem. A engrenagem existe. Vocês fazem parte de uma engrenagem também, que é de denúncia, não sei o quê. É necessária. Quer dizer, há várias engrenagens, né? E você tem que saber disso. E é difícil. Eu só quero dizer o seguinte: eu estou muito satisfeito de não ter nada a ver com o poder, porque o poder é complicado. Né? E você estando no poder, é melhor você ter pelo menos objetivo. Para que você está lá? Fazendo o quê? Servindo a que interesses? Qual é rua? Tenta levar o ANAL, que é o país, para um certo rumo. Né? Quando perde rumo, o presidente está perdido. Né? Você fica todo à toa, está perdido. Quer dizer, tanto faz. Ele só cai mesmo quando ele é inútil. Às vezes tenta se matar. O Getúlio não tentou se matar? Tentou se matar. Porque ele viu que estava numa situação que ele não ia ter mais o que fazer. Né? E olha que o Getúlio era um grande político, não era o normal dos políticos brasileiros. Né? Enfim, eu acho que a maré não está para peixe, do ponto de vista de quem está no poder hoje. Né? E vai ter que se explicar, não tem jeito. Pelas últimas pesquisas que a gente viu de aprovação e reprovação desse governo, parece que tem cada vez mais gente achando esse governo bastante inútil. Agora, eu queria falar um pouquinho ainda da questão do Luiz Miranda. Ontem à noite, o deputado denunciou que o irmão dele teve o acesso negado ao sistema do Ministério da Saúde. E hoje ele disse à Folha de São Paulo que as denúncias vão além da compra da Covaxin, que há irregularidades também na compra de testes de Covid, mas ele não explicou exatamente que irregularidades são essas. No caso da Covaxin, a empresa que está no centro das investigações é a Precisa Medicamentos. E aí começaram a aparecer mais informações. O dono da Precisa foi apresentado por Flávio Bolsonaro ao presidente do BNDES. A empresa que faturou, segundo o Estadão, 27,4 milhões de reais no governo Temer, quando o Ricardo Barros era o ministro da Saúde, assinou novos contratos que somam 1,6 bilhão de reais. Mara, como a gente sempre diz, follow the money, a gente só precisa seguir o dinheiro para para entender o que está acontecendo? É um caminho bem eficiente, principalmente agora, né, com as tecnologias, enfim, que permite rastrear todo esse caminho que o dinheiro faz. E a gente viu em crises passadas, quer dizer, os depósitos em contas que não eram tratar, enfim, nas outras crises nós vimos que o arcabouço, ele começa... Quando você pega a parte financeira, você começa, então, a juntar todos esses pontos. E como o presidente falou, quer dizer, e você e Ju sabe muito bem disso, a gente é treinado para isso, né? Para falar com pessoas, e a gente vai descobrir pessoas que estão dispostas a falar e que têm. Não vê a ex-mulher do Pazuello? Quer dizer, ex-mulher, então, fala. A gente tem nas histórias aí várias ex-mulheres que abrir a boca, e gente que participou, gente que viu e que não concorda com isso. Então, essas pessoas, conforme você vai puxando isso e vai olhando todos esses
essa documentação que está cada vez mais fácil, né? O follow the money, ele está cada vez mais fácil. A gente, até por conta de todas as medidas que são tomadas mundialmente para coibir lavagem de dinheiro, enfim, para coibir terrorismo, para coibir tráfico de drogas. Então, como o presidente falou, né? Se você de fato não sabia e se você foi um erro, não acompanhou, assume que foi um erro, tenta descobrir, punir os culpados e entrar nessa e ser transparente, porque a melhor forma é você jogar a luz em cima dessa operação, é ser transparente, porque aí você começa a ajudar a desbaratar um esquema, né? Eu queria voltar a uma coisa que o presidente falou agora há pouco, que tem a ver com a questão da liturgia do cargo, né? Tem uma frase que eu vou trazer aqui para vocês, abre aspas, o presidente é quem deve se adaptar à cadeira e não a cadeira ao presidente, fecha aspas. Essa frase é do ex-presidente José Sarney e foi dita numa entrevista em maio de 2019, isso ainda no começo do governo Bolsonaro. E a gente está aqui 2 anos e meio depois, parece que essa adaptação não aconteceu. Eu lembrei dessa frase do ex-presidente Sarney quando eu vi a entrevista que o presidente Fernando Henrique deu ao Juca Kfouri semana passada, e o senhor disse que o Bolsonaro não tem sensibilidade nem noção da cadeira que ocupa. E aí eu quero perguntar para o senhor, alguma vez o senhor acreditou que ele poderia se adaptar àquela cadeira, né, tão importante no Brasil? Olha, eu fiz cursinho para ser presidente, porque quando o presidente Itamar estava no governo, ele me chamava para tudo. Eu era ministro do exterior, ele me nomeou, foi meu colega no Senado e tal. Eu devo ao Itamar ter aprendido bastante, né, antes de ser presidente. Eu não creio que o Bolsonaro tenha tido esse treinamento. Se ele tivesse assistido, ele saberia que vocês existem. E quando começa a deslindar, acaba deslindando, né? Então é melhor você se antecipar e dizer se errei, se errou. Se for o caso de errar, então eu não tenho nada que ver, mas tem ou não tenha, você vai ser acusado de ser responsável, porque a situação você é presidente. Você nomeou fulano, nomeou Beltrano, não sei o que e tal, tem sua família, tem a família do outro, não sei o que. Enfim, eu acho que é melhor ter uma certa noção de onde é que você está pisando. Eu não sei se a cadeira, o presidente Sarney disse que as pessoas têm que entender onde estão sentadas. Eu concordo com o presidente Sarney. E ele sabe, eu era crítico a ele quando eu era senador, e critiquei bastante, mas não corrompi com ele até hoje. Somos colegas da ABL. Bom, eu nunca rompi com ele. Mas eu sei que é difícil, aprendi vida do Itamar. O Itamar era a pessoa que tentava acertar. Ele não tinha muita noção do poder do presidente, ele era vice, virou presidente para o impeachment do Collor, né? Bom, então ele não era uma pessoa vocacionada para aquela cadeira, foi difícil para ele. Mas até em coisas banais, ele tinha dificuldade. Eu fui com ele como chanceler para a Argentina, ele disse, eu não vou estar ao almoço, eu não vou estar ao jantar. Você não tem que ir, não ir. Você não tem escolha, tem que ir. E representa o Brasil, queira ou não queira, né? Enfim, não é fácil. Eu acho que o presidente atual, nosso, foi eleito, eu respeito, porque foi eleito, mas ele me dá a impressão que não está confortável, não pode estar, ninguém vai se sentir muita vontade em situação semelhante. Porque, pelo menos, já deve ter aprendido, que foi deputado, que quando começa uma crise, você não sabe onde ela vai parar. Você nunca sabe. É melhor atender logo no início, porque depois vai crescer. A tendência de qualquer onda é crescer a onda. Tudo que aparece na imprensa vai ser crível, a pessoa vai achar, tá certo. Tudo que você diz é suspeito. Você é o poder. E o poder, apesar de eleito, o povo escolheu, mas depois quem escolhe fica com certa raiva de quem está lá, né? Tem que entender isso e tem que reagir com naturalidade a esses fatos. Eu nunca briguei com a imprensa, não por esperteza minha, não, porque não adianta. A imprensa acaba tendo um papel constitutivo no jogo democrático, você queira ou não queira, né? Você tem que ter. Eu nunca briguei nem com militar, nem com imprensa, nem com funcionário, e muito menos com o Congresso, porque o Congresso tem a faca e o queijo na mão. O Congresso é bonzinho até que ele te mate, né? Qual é o máximo que o Congresso pode fazer? Destituir o presidente, botar outro, né? Então,
Ele tem que saber disso, são fatos, não é que as pessoas queiram por maldade. Vai indo. Nós estamos assistindo um começo de uma onda. Se não parar já essa onda, quem pode parar é o presidente, explicando tal. Se não parar já, ela vai crescer. Porque vocês estão aí para crescê-la. E nós estamos aqui de ajudante de crescimento de onda, sem querer. Eu vou dizer com sinceridade, eu participei já de impeachment, votei a favor e tal. É complicado impeachment, porque você tira alguém que foi eleito e põe alguém que não foi eleito pelo povo. É melhor, depende das circunstâncias, mas paga preço. Paga preço. Se puder haver, né? Eu acho, podendo haver não impeachment, eu nunca fui muito entusiasta de impeachment. Embora eu tenha participado, votado pelo impeachment. Porque você é levado, não é pela onda. Quando os fatos começam a gritar, vai fazer o quê? Você tem que mudar, tem que agir. Né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção aos fatos. Por enquanto, está se formando uma onda. Né? O que é verdade e o que é falso, isso vai contar menos do que a onda, o tamanho da onda. Quem adere à ideia. Né? E vocês são artífices dessa onda, junto conosco, não só vocês, não. Toda a sociedade gosta da onda. E você, para poder ser presidente, tem que saber nadar. Quando não sabe nadar, a onda te naufraga logo. Né? Tem que saber nadar, tem que botar a cair. Tô sobreviveu, olha aí, vou pegar o jacaré aí, vou nela, na onda. Né? Eu não sei se o presidente Bolsonaro tem a competência pessoal, eu não o conheço, para sobrenadar com tudo que está acontecendo aí. Começando, né? É o começo, não é o fim, não. É o começo. Criomar, eu fico aqui pensando, será que não é justamente por essa postura tão antipresidencial que o Bolsonaro ainda tem a simpatia de muita gente? Porque tem, né? Eu não consigo acreditar que quem votou nele esperasse uma postura diferente do que a gente tem visto. Marilise, esse é um ponto bem importante. Eu creio que a gente consegue, pelo menos, explicar em parte o que é o Bolsonaro e o bolsonarismo a partir de duas premissas, né? Primeiro é aquela que envolve a candidatura. E a candidatura é construída dentro de uma lógica de rejeição à política. Isso quer dizer, vota-se em um presidente e esse presidente assume o papel de que ele não é político, mesmo tendo sido parlamentar por muitos anos, mas ele não é político dentro de discurso. E quando ele assume a presidência, me parece que assume esse sentimento antipolítica vira uma lógica antissistêmica, em que o presidente trabalha numa lógica muito particular, que é se defende atacando, é sempre no confronto, e de outro lado cria uma percepção que é antissistêmica. Isso quer dizer, eu não confio nas informações oficiais, eu não confio no aconselhamento oficial, eu rejeito o diálogo com o Congresso, só que a realidade vai se impondo. Né? A realidade é bastante dura e a realidade é um muro que é intransponível. Em determinado momento, o presidente tem que começar a fazer essas adaptações. O problema é, imaginemos a seguinte situação, eu sempre gosto de fazer uma reflexão com ela. Imagina se Bolsonaro assume uma postura de empatia no início dessa situação que envolve a pandemia. Os críticos diriam, é falso. Os apoiadores diriam, onde está o presidente que eu votei? Então, o presidente fez uma escolha político-eleitoral. Essa escolha tem uma série de problemas porque, infelizmente, para o presidente Bolsonaro e para os cidadãos brasileiros, ela não veio acompanhada de, eu tenho um discurso de negação da política, mas eu consigo resolver na roda da gestão. O governo errou na roda da gestão também, né? A gestão, sobretudo o momento do Pazuello no Ministério da Saúde, foi um apanhado de escolhas estratégicas erradas e que pode, parafraseando aqui o que o presidente Fernando Henrique acabou de dizer, é só o início de um processo, não é um final, né? Os irmãos Miranda acenderam a espoleta. A gente não sabe se vai explodir um traque de festa junina ou um barril cheio de dinamite. O tempo vai dizer. A temperatura da política em Brasília vai dizer. Eu creio que o grande ponto aí, e essa é uma característica que me chama sempre muita atenção, é a baixa qualidade do aconselhamento que o presidente da República tem. O presidente da República se cercou de gente que pensa igual, e ao pensar igual, só tenha o mesmo tipo de resposta. Essas respostas têm um desgaste. Vamos falar um pouquinho de 2022. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, conseguiu, segundo a Folha de São Paulo,
costurar um acordo entre 11 partidos de centro contra o voto impresso, que a gente sabe, é a principal bandeira bolsonarista. Ju Braga, é inusitada essa articulação do Moraes? Marilis, não chega a ser uma surpresa, apesar de não ser algo comum, porque ele vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral e tanto ele quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o ministro Edson Fachin, que são aí o Barroso é o atual, mas o Alexandre de Moraes e o Fachin, que vão assumir o TSE nos próximos meses, eles já estão conversando entre os três, são uma espécie de triunvinato aí, porque há uma preocupação muito grande no TSE com relação aos questionamentos da legitimidade da urna e das eleições aqui no Brasil. Há uma preocupação muito grande de que haja uma ruptura, de que haja um questionamento do resultado das urnas. Então, essa costura vem dentro dessa preocupação que eles já estão manifestando, que eles já estão endereçando antes das eleições, para evitar que se chegue lá no ano que vem, em outubro, e a gente tenha algum tipo de questionamento mais grave, qualquer tipo de ameaça à democracia. O resultado da urna é muito importante que seja legitimado para a gente não ter uma situação complicada, ainda mais tendo em vista que a gente vai ter uma eleição bastante polarizada, que ao que tudo indica, com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Pois é, essa pauta da eleição está cada vez diária, né? A gente está falando desse cenário aí de 2022, o que muda. Na última pesquisa que foi feita pelo IPEC, o João Dória, do PSDB, aparece em quarto lugar com 5% dos votos. Quem esteve aqui no programa, presidente, foi o Eduardo Jorge, e disse que ele prefere o Tasso Gereissati ao Dória, né? Vai ter aí prévias aí do PSDB, mas o senhor também já declarou que prefere o Tasso Gereissati. Por que essa preferência? Não, eu não disse que eu preferia ao Dória, eu disse que eu prefiro que o Tasso seja candidato, né? Eu gostaria que ele fosse, mas depende dele. Negócio de candidatura, ou a pessoa se joga, ou não vai acontecer nada. A pessoa tem que se jogar para ser candidato e tal, né? Você falou, a Juliana falou da questão relativa aos tipos de voto. Meu pai foi deputado e acompanhava a votação e tal. Era um inferno quando a votação era de papel. Era muito complicado, havia muito mais possibilidade de haver roubalheira, a contagem, não sei o quê, do que agora. Os meios eletrônicos melhoraram muito. Para que voltar atrás? Eu não vejo a razão. Eu não vejo nada concreto que tenha havido de houve um resultado que foi fraudulento. Qual? Aquilo automaticamente as pessoas acompanham, veem, sabem e contabilizam o voto. Eu não acho que o sistema eleitoral brasileiro esteja errado nesse sentido. Acho que mas não é culpa do sistema eleitoral, talvez da legislação eleitoral, sim, a questão de partido. Tem muito partido que não é partido, né? Não tem posição com relação a valores, é simplesmente em relação de interesse pessoal. Tudo bem, eu sei que vai junto, eu sei que tem valores e interesses pessoais, ambos têm peso na política, mas quando é só interesse pessoal, desmoraliza a política. Eu não acho que você deva eleger alguém que não tenha conhecimento do jogo do poder. É um contrassenso. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro, justamente porque ele pode ser presidente, porque ele foi deputado. Ele sabe como é que é aquilo. Tem que saber de ser um deputado? Não, pode não ser. Né? Mas é bom que tenha alguma experiência concreta da vida política. A ideia de que os partidos são uma coisa errada e que é bom, então, que seja alguém que seja contra os partidos, chega lá e vai depender, porque tem o deputado, tem a Câmara, tem o Senado, vai precisar, tem a sociedade. Né? Eu acho que é preciso que você tenha que entender como é que se dá esse processo todo, que requer partidos. Se quisermos ter um sistema democrático, se quisermos ter um sistema mais autoritário, não precisa partido. Você vai lá e é o chefe da nação. O chefe da nação resume o sentimento que os partidos são sufocados. Bom, não é bom. Eu não acho bom. Então, deixa haver partido. Essa fragmentação que nós tivemos vai contra a ideia de partido, que a fragmentação é muito grande. Na verdade, não é fragmentado, mas chega na hora de eleição presidencial, vai haver a coligação de vários partidos para poder ter alguma voz no capítulo. Né? E política é assim mesmo, é arriscado, é difícil. Nem sempre você está pensando que o resultado vai ser aquele que você deseja, não é. Acontece que existe a realidade, existem os outros, os sentimentos, e mudam. Né? E você tem que prestar atenção
Como é que está a vida da população, a sociedade, como é que está? E os jornais, a opinião pública, a televisão, não sei o quê. E os partidos, e os tribunais, e os militares. É muito difícil. E não é fácil se equilibrar no poder. 4 anos é pouco, me parece, para você. Parece para quem tem alguma experiência. Você não faz o que você quer fazer. Como é que você se salva dessa confusão toda que é a vida partidária em qualquer lugar do mundo? A vida política em qualquer lugar do mundo, o poder. Você tem que ter um objetivo, tem que ter algum projeto. O que você quer fazer? Se você não tem projeto, você vai ser destraçalhado pelos interesses existentes. São muitos. Você tem que prestar atenção aos interesses, não há dúvida. Você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Você quer fazer reforma? Que reforma? Aonde? O que é possível? O que você faz? O que você fala? Você tem que remar muitas vezes contra a maré, sabendo que existe a maré. Não é pensando que você chega lá e você vai para o lado que você quer. Não vai. Você tem que, se você não perceber que tem maré, que tem onda, que tem interesse, que tem, você não faz nada. Enfim, não, eu já disse aqui no começo e vou repetir. É bom não ser presidente, é difícil ser presidente. Né? E quem não está preparado, apanha. Eu contei aqui. O Itamar era meu colega do Senado, eu conhecia bastante o Itamar. Diziam que o Itamar era ingênuo coisa nenhuma. O Itamar tinha o sentimento da situação. Mas ele sabia, ele veio do Congresso, ele tinha experiência dessas coisas. Então as pessoas dizem, ou está alguém que está fora de tudo. Não, alguém fora de tudo vai apanhar, não vai entender o jogo do poder. É preciso botar, os partidos vão ter que existir, existem, vai ser difícil, você tem que botar, eu votaria pessoas mais experientes da vida real do poder, do que um deputado que eu nunca ouvi falar, nunca falou. Não adianta você imaginar que vai ter alguém que não tenha ligação com o jogo do poder, com os partidos. Né? E quando põe os partidos, a opinião pública fica contra, porque é partido, não sei o quê, não é o que nós imaginávamos. É sempre assim. O jogo é complicado. Né? Em toda a parte do mundo é complicado. Você tem que ter pele grossa para poder aguentar os alavancas, todas as chibatadas que vocês vão dar, que a opinião pública vai dar, que o Congresso vai dar. Você tem que ter força interior, tem que acreditar que você não está fazendo alguma coisa que você acredita, e não pode entrar em corrupção. Entrou em corrupção, está perdido. No mundo de hoje, está perdido, não tem dúvida. Eu não estou dizendo que tem entrada, não sei como é que é. Eu acho que o Bolsonaro não é do perfil de pessoa que se meta em grandes negócios. Mas tem a família todo mundo tem, é um problema, porque as pessoas da família às vezes não têm a mesma noção que tem, pensa que foi eleito, não foi eleito, uma pessoa da família, mas não a família, né? É difícil você lidar com a família também. No meu caso não foi, porque eu simplesmente não tinha presença maior por ser da família. No caso do presidente Bolsonaro, os filhos foram eleitos, quer dizer, não foi ele, já foram eleitos, existem politicamente. Isso é uma complicação para ele, para o exercício do poder é uma complicação, porque você não está de lupa, tratando de ver, errou, ela teve tal interesse, fez não sei o quê. É tudo jogo, fazer o quê? Enfim, é assim, quem está na chuva se molha, e você tem que ter guarda-chuva. Se não tiver guarda-chuva, está perdido. Se tiver uma torrente muito grande, te leva para onde vai a água. A gente está falando muito em terceira via, mas eu quero falar de uma outra terceira via, porque sim, tem muita gente atrás aí de uma terceira via, mas no relacionamento. O aplicativo Ashley Madison, que une pessoas que estão a fim de ter um caso extraconjugal, ganhou 1.700.000 novos usuários no Brasil durante a pandemia. Não tem distanciamento social que apague o fogo desse povo. No total, são 12 milhões e meio de brasileiros e brasileiras doidinhos para pular a cerca, nem seja virtual, hein, gente? A plataforma do Chifre Digital tem, em média, 5 mil novos usuários brasileiros por dia, e a maioria é de mulheres. Eu sei que esse pessoal do My News é super careta, então eu vou perguntar a um homem experiente que fez sociologia na USP, viveu os loucos anos 60 em Paris. Presidente, a monogamia está com os dias contados? Logo a mim, eu sou viúvo, eu casei de novo, eu sou monogâmico. Essa questão, eu não sabia que era tão numeroso assim, o número de pessoas que assumem a querer outra pessoa.
Isso acontece na vida, acontece dependendo das circunstâncias. Mas eu não creio que você possa sustentar uma sociedade sem que exista alguma organização. Né? Mesmo que essa organização não seja perfeita, mesmo que você tenha modo de escapar dessa organização. Né? Mas ainda a existência de família, não sei, como existência de partido, faz parte das instituições. Você vai viver como? Desorganizadamente? Não é possível. E, às vezes, pesa, e quando pesa, você dá uma escapulida. Né? É meu caso. Eu queria ouvir a opinião das outras pessoas na mesa. Quero saber. Eu sou casada, eu sou muito bem casada, e eu acho que esse tipo de coisa, você botar um aplicativo no meio, você já está deixando a prova do crime aí, gente. Precisa de aplicativo para esse tipo de coisa, não é arriscado, não? Olha, no livro que eu acabei de lançar lá sobre crônicas de uma voyeur financeira, tem casos que chegaram até mim esse dia de que o WhatsApp fez um estrago terrível ali na relação, entendeu? Então, quer dizer, eu até aconselho, você quer ficar bem, fica longe do WhatsApp, entendeu? Porque é meio caminho para arrumar um problema ali se você vai entrar no WhatsApp do parceiro. E existe gente que tem vocação, né, para isso, quer dizer, para dar escapulidas. Tem muita gente que tem vocação para isso. Então, é melhor você ficar longe do WhatsApp do parceiro, da parceira, enfim. Chegam histórias, no livro eu conto algumas histórias assim que eu fiquei bem impressionada. Criomar, deixa eu perguntar para você, tem gente que fala que traição digital não é traição, mas a gente vê que, inclusive, nas questões políticas, as mensagens do WhatsApp têm sido usadas para incriminar as pessoas. Então, nos relacionamentos amorosos, é traição ou não é traição? Nossa, Marilis, eu tô muito na regra da Ju aí. Eu tô muito feliz onde estou e não quero problema, não. Eu creio que as pessoas... quando as pessoas... É aquela história, vai buscar pelo em ovo, vai achar, né? E nessa confusão da internet invadindo a vida da gente, eu creio que as pessoas estão misturando as coisas, né? Tá tudo muito confuso, assim. As pessoas vão buscando jeitos para preencher aquilo que elas podiam preencher com quem está em casa, né? Tanta conversa e ajusta. A internet e a tecnologia é como no caso de corrupção, ela só facilitou a gente achar, né? É verdade, Mari, esse é o ponto. O negócio existe muito antes da internet. É verdade. A internet. Olha, eu estava lendo uma coluna do meu companheiro de coluna na Folha de São Paulo, Rui Castro, falando que o carnaval de 1919, que foi depois da pandemia, né, que a gente teve aí, foi o maior carnaval daquele momento, que as pessoas ficaram realmente querendo extravasar aquele período daquela crise sanitária. E agora em Londres, eu vi uma reportagem essa semana no New York Times contando que as pessoas já estão, a vacinação lá já está bastante adiantada, e que uma festa... e eu vou falar, somos todos adultos, é uma festa que é uma suruba para 800 pessoas, esgotaram os ingressos, as pessoas estavam desesperadas. Presidente, será que aqui no Brasil, o carnaval do ano que vem, se tudo der certo, estaremos todos vacinados, vai ser o maior carnaval dos últimos 3 séculos no Brasil? Tomara que seja, não pela razão que você mencionou, mas tomara que seja alegria, né? Eu tenho um problema complicado nessa matéria. Eu chamo minha mulher toda hora, eu sou minha secretária, toda hora para ele me ajudar aqui na internet. Eu não sou capaz de usar a internet por mim sozinho. Então eu estou perdido nessa área. Cuidado, presidente, cuidado com o WhatsApp. Não deixa ela chegar perto do WhatsApp, porque esse negócio de WhatsApp é perigoso. O WhatsApp eu não sei usar, eu uso mal. Então eu estou salvo. Olha, a gente vai agora para o bloco exclusivo de membros, na pauta o apagão de 2001 e o risco de racionamento agora em 2021. Você quer ser membro? Clica aqui no botão azul aqui embaixo, e se você já é membro, corre na playlist membros ou na aba comunidade, que já a gente aparece lá. Eu encontro vocês na quarta-feira, no nosso Quarta Chamada, que nessa semana vai receber o deputado federal Marcelo Freixo. Valeu, pessoal, e até!